Eu tava indo assim e tal. Eu tava lá pegando. Fui lá pegar leite integral e comprar Nescau. Nescau tá R$ 6. Comprei um Nescau de 200 ml, R$ 5. E agora o de 400 ml tá R$ 6. Poxa, 200 ml, R$ 1 de diferença, tem algo muito errado nisso aí. Aí tá. Fui comprar um leite integral do Bom vermelho e ele tá R$ 3,85 na mercearia aqui da rua. Só que lá no supermercado, quanto ele tá? R$ 3,91, entendeu? Às vezes ele baixa, mas não baixa o suficiente. Comprei aqui R$ 3,85 aqui, mas lá é R$ 3,91, R$ 3,98, sempre uns números ímpares babacas. E não era só isso. Aqui na mercearia tinha uma. Peraí, alcateia é de lobos, matilha é de cães. Tinha uma matilha na frente da mercearia. Uns 4 cães, eles eram daquela cor amarela marrom, aquele meio douradinho, sabe? Esses cachorros. E tinham 3 assim que era preto e branco, preto e preto e branco de novo. E aí, o que aconteceu? Era um momento de muita tensão e estresse, porque eles estavam um tentando ficar em cima do outro para um metralhar o furico do outro, entendeu? Era uma luta greco-romana de cachorros gays, entendeu? Cachorros homossexuais. Eles estavam tentando um bimbar, dar aquela chumbada no furico do outro. Coisas assim que não podem ser desvistas. Bom, agora direto ao assunto que é interessante pra gente. As monitoras, elas deixaram mais uma vez. Ai, Cacilda, é muita coisa. Eu tô brincando. Deixaram mais um recurso para você ler para a prova. E eu vou deixar ele aqui. Ai, porcaria, tô muito velho. Não obsoleto. Mas tá muito velho. Nossa, cara. Eu não sei, eu acho que eu vou ter que tomar um chá. Eu odeio essa porcaria de chá. Então, é sobre o conceito do direito. Eu acho que é do Orkin, né? Eu acho que é do Orkin. Eu não sei, tanto faz. Bora lá. O conceito do direito. E olha, esse, mais uma vez um trabalho que elas dão pra gente, assim. Trabalho, uma leitura excelente, feita por uma delas, né? Mas, de qualquer jeito, excelente. Pronto, acabou-se, né? Não tem nem o que reclamar mesmo. O conceito do direito, 1961. Positivismo analítico. Capítulo 1. Questões persistentes. O que é o direito? Dificuldade a se chegar a um consenso sobre a natureza do direito. Afirma que não se debruçava em uma perspectiva metafísica sobre a natureza do direito. A letra está um pouco difícil de entender. Calma lá. Tá excelente, mas peraí, calma. Em uma perspectiva metafísica sobre a natureza do direito, ele adacará uma metodologia descritiva. Adacará? Mas que é isso, cara? Eu não tô entendendo essa letra. Ele vai criar uma metodologia descritiva. Eu acho que é mais ou menos isso. O que é o direito? Conjunto de regras primárias e secundárias. Sistema de regras sobre regras. Estabelece 3 premissas. A. Qual a diferença entre obrigação jurídica e comando? Não é A, é a primeira. Eu realmente... A letra não é tão... Olha, dá para entender tudo, mas dá para seguir. Em que se difere a obrigação jurídica da obrigação moral? E o que são regras? Para responder essa primeira pergunta, os capítulos 2, 3 e 4 da obra O Conceito do Direito se dedicam a uma rejucação à teoria de
John Austin. Uma rejucação? O que é rejucar, mano? Eu não tô entendendo essa letra, sério mesmo. Sinto muito. O que é o direito para Austin? Um conjunto de comandos imperativos baseados na ameaça, os quais os súditos têm o hábito de obedecer ao soberano, mas este último não obedece a ninguém. Ele é que nem aquelas crianças da Super Nanny. A diferença entre os comandos emitidos por um gangster e o direito é a escola de autoridade. Não o seu conteúdo. A escola de autoridade? A escala de autoridade. Puxa vida. Isso aqui, meu irmão, vai parecer que eu sou o Chaves, um episódio do Chaves dele numa carta. Égua. Os juízes aplicam esses comandos nos casos concretos e, caso não haja um comando específico, julgam de acordo com o que consideram mais adequado. O soberano consiste tacitamente. Sério mesmo, não dá pra entender essa letra direito. A letra até que ela tem as suas partes bonitas, mas acho que pelo fato dela ter sido xerocada, a Xerox causou esse problema. Fazer o quê? Hart considera que esse modelo é simplificado demais para dar para dar conta da complexidade das contemporâneas, visto que reduz o direito à força. A crítica pormenorizada de Hart tem 3 momentos. Distinguiu o comando de uma regra. Existem tipos de regras jurídicas diferentes dos comandos. O hábito de obediência não explica o funcionamento das regras jurídicas. Comando diferente de regra. Bora ver. O C aqui parece um E. Aí eu ia falar eu mando. Burrice. É imperativo e pessoal. Destina-se a uma pessoa específica. Ordem de um gangster. Sentir-se obrigado. Não há internalização da obrigação jurídica. Internalização da obrigação jurídica. Regra é impessoal, geral e abstrata. É independente de seu criador e o mesmo se submete a ela. Coautor de impostos. Autor de impostos. Cobrador de impostos. Ter obrigação. Sentido interno e externo. A sanção pode até dar maior eficácia, mas não é esta que torna a regra válida, e sim o reconhecimento que se meu Deus do céu, o reconhecimento que se viata de uma regra obrigatória. Criata de uma regra obrigatória. Regra válida, assim, um reconhecimento que se criata, iata, eu não sei, cara. É uma regra obrigatória. Não dá pra entender direito, sério mesmo. Regra e hábito. Regra possui sentido externo, visto que é um padrão que geralmente se repete. Porém, o caráter interno que faz com que se assuma que haja uma obrigação jurídica. Regra em sentido normativo. Exemplo, pagar impostos. Beleza. Hábito, sentido externo. Padrões uniformes, repetidos e previsíveis da conduta. Não é normativo porque não gera uma obrigação jurídica. Ele não tem obrigação de cumpri-la. Exemplo, hábito dos ingleses irem ao cinema uma vez na semana. Sentido
constatativo de um padrão. Segundo Hart, 3 elementos reconhecem que estamos diante de uma regra com sentido interno. Os agentes reconhecem como regra digratania, uma regra obrigatória. Pelo amor de Deus, cara, que letra é essa? Aqueles que a desobedecem são passíveis de crítica ou até mesmo de sanção. Não, a letra ela é boa. O problema eu acho que foi a Xerox, cara. Sério mesmo. Não, mas tem coisa aqui que não dá pra entender e é a letra, não é a Xerox. Ó, esse aqui é um defeito da Xerox mesmo. Mas dá pra entender, mas tem umas partes das letras aqui que eu não entendo. Olha aqui, justifica. Parece que é justifica, porque o T parece um C. É difícil entender, mas a gente continua sem problema nenhum. O motivo que justifica essa crítica ou sanção é a própria desobediência à regra, não ao seu conteúdo em si. Portanto, a crítica ao hábito é em virtude material, por descuido à sua cultura, formação, lazer, jamais por descumprimento do hábito em si. Enquanto que da regra paute de uma razão primal, não se apela ao conteúdo da regra como se é bom pagar impostos. A partir disso, critica-se a ideia de Austin de obediência habitual. A definição de soberano, um tipo de governante absoluto que, ao menos nas democracias modernas, não é incondicionado. Nas democracias, os governantes são representantes do povo, o verdadeiro soberano, e todos se submetem às regras jurídicas. As regras, desde que não revogadas, podem ser válidas, mesmo que seu criador e as pessoas às quais foram destinadas já criarem mortas. Isso se deve porque a autoridade e a obrigação são passadas por meio de regras. Enquanto o comando, como pressupõe uma relação pessoal, não sobrevive aos seus criadores e destinatários, por se tratar de hábito, ou seja, não há internalização da obrigação jurídica. Nada quanto que os súditos aboliçam Rex II após a morte do Rex I. Obedeçam Rex II após a morte do Rex I. Direito e moral. Tese da separabilidade. Trata-se de um positivista inclusivo. Relação contingente entre direito e moral. A validade da norma não está ligada ao seu conteúdo, mas à sua forma. Não significa que não possa ser críticas de Dworkin a Hart. Direitos provêm apenas de regras jurídicas. Caso Riggs e caso Brumfield. Regras jurídicas. Inexistem princípios. Regras. Tudo ou nada. Exclusão, aplicação. Princípios. Ponderação. Precedência. Teste de pedigree. Preocupa-se com a forma e não com o conteúdo. Direito moral. Discricionariedade judicial em sentido forte. Arbitrariedade e retroatividade da decisão. Retroatividade da decisão. Pelo amor de Deus, que letra, cara. Violação da separação dos poderes. Do poder da legalidade. Do princípio da legalidade. Única resposta correta. Resposta de Hart a Dworkin. Indeterminação da linguagem. Textura aberta das regras jurídicas. Capítulo 5, 6, 7. E essa aqui, esse negócio de textura aberta das regras jurídicas, vem para essa parte aqui. Indeterminação da linguagem. Zonas de foco. Casos fáceis. Zonas de penumbra. Casos difíceis. Caso do veículo. Caso de vículo.
Acaso do veículo? Não sei, cara. Não consigo te entender, sério mesmo. Regras em Hart em sentido diverso. R.R. Soares, tô brincando, R.R. fixa critérios de validade, prática social. Pós-escrito, Constituição norte-americana, linguagem francamente moral. Hart não fixa esses critérios. Princípios podem ser abarcados pela R.R. R.R. Regra. Era regra. Reforma. A RR era regra de reconhecimento. Abordagens diferentes descritivas, diferentes de normativa da discricionariedade. Juízes ficam limitados ao passado, ou seja, ao histórico daquela comunidade. Eles não devem te notar que eu não consigo. Essa letra tá muito feia, sério mesmo. Não é que tá muito feia, ela tá boa, mas não tá boa o suficiente.